Depois de travar uma verdadeira luta pela vida, infelizmente, o técnico da equipe sub-20 do Águia de Marabá, Ronan Chiezer, nos deixou. O técnico de 44 anos lutou bravamente depois de sofrer aquele acidente há mais ou menos uma semana atrás, onde a delegação do Águia de Marabá se chocou, né, no ônibus onde todos estavam retornando para Marabá, se chocou com a traseira de um caminhão que estava parado na pista sem nenhuma sinalização. Esse acidente que aconteceu lá no estado do Tocantins. É um momento de muita consternação e de muita dor, mas também de muita força, de muita resiliência e de muita solidariedade que o Águia de Marabá e os familiares de Ronan Chiezer estão recebendo nesse momento. O Ronan Chiezer tinha 44 anos, ele estava à frente da equipe sub-20 do Águia de Marabá, essa equipe que estava sendo um dos destaques da Copa São Paulo entre os representantes aqui do Pará, conseguiu avançar de fase e acabou parando pelo Juventude, né, saindo na decisão dos pênaltis. E na volta para cá, para o Pará, né, exatamente ali para o município de Marabá, infelizmente o ônibus que eles estavam acabou se chocando com um caminhão que estava parado de maneira indevida na estrada, sem nenhuma identificação, sem nenhuma iluminação, uma total irresponsabilidade de quem deixou esse caminhão ali daquele jeito. Com a estrada escura, o motorista pouco pôde fazer ali naquele momento para poder tirar ali do caminhão. Ele até tentou, mas acabou vendo muito em cima o caminhão e acabou não conseguindo, enfim, desviar ali do caminhão. É mais uma partida, né? Mais uma perda irreparável que o Águia acabou sofrendo dentro dessa tragédia que chocou o futebol brasileiro, que chocou o futebol paraense. E agora resta o Águia dar as últimas homenagens ao Chiezer, que infelizmente nos deixou. Ele foi sofreu um trauma crânioencefálico gravíssimo, estava lutando pela vida. Hoje, inclusive, nós recebemos a informação de que familiares do Ronan Chiezer estavam indo para lá, para o hospital do Tocantins, e dentro desse protocolo médico que existe, né, quando isso acontece, somado com as informações que eram repassadas para a gente de que ele não estava mais respondendo aos estímulos, é por conta da questão mesmo da parte cerebral, né? A parte cefálica do ser humano, do corpo humano. E infelizmente foi o que aconteceu. Ele acabou tendo declarado a sua morte cerebral, constatado lá no Hospital Geral de Gurupi. E dentro de tudo isso, né, claro que há uma tristeza muito grande, há uma consternação muito grande, mas também dentro de toda essa situação triste, há um espaço também para solidariedade, para força, que certamente o Chiezer, se estivesse em vida, apoiaria nas outras pessoas em fazer. Vou colocar aqui a nota do Águia de Marabá para vocês darem uma olhada e verem o que eu estou falando. Aí então a nota do Águia de Marabá, aonde o Águia informa que a família autorizou a doação de órgãos, né, um gesto de extrema generosidade e de amor ao próximo. Em razão disso, o corpo vai permanecer no hospital pelo período aproximadamente de 72 horas, conforme os protocolos médicos necessários para a realização de todo o procedimento. Após a conclusão desse procedimento, o corpo vai seguir para Marabá, com previsão de chegada na próxima segunda-feira, dia 26, e o corpo será velado no salão paroquial da Igreja São Félix dos Valóis, em frente ao estádio Zinho Oliveira. É um gesto de solidariedade, um gesto de amor ao próximo, muito importante do Águia de Marabá, nesse momento difícil, né? Dos familiares, melhor dizendo, do Ronan Chiezer, e também do Águia de Marabá, né? Que mostrou muita força, né? Quando veio jogar contra o Remo no último domingo, né? Eu conversei com os dirigentes, conversei com as pessoas que fazem o Águia, eles já haviam me falado que a situação do Chiezer, infelizmente, era muito difícil, mas que todos estavam fazendo o que era humanamente possível ali para dar esse apoio para ele.
e tenho certeza que isso foi feito até o fim. E é claro que quando o corpo do Ronan Chiesa chegar lá em Marabá, certamente será um momento de muita emoção, de muitas homenagens de todos lá de Marabá, porque sem dúvida o Chiesa escreveu a história dele, né? Escreveu o nome dele na história do Águia de Marabá. E antes de encerrar esse vídeo, claro, desejando muita força, muita solidariedade aos amigos, aos familiares do Ronan Chiesa, aos amigos e aos familiares do Hecton Alves também, que foi a outra vítima desse acidente. E também muita força aos torcedores do Águia de Marabá, à instituição Águia de Marabá. Fica aqui o meu apelo para que as autoridades competentes possam fazer as investigações necessárias e punir o responsável desse acidente. Porque esse acidente, ele não é que tenha sido ocasionado sem querer. Foram uma série de fatores que aconteceram e culminaram nesse trágico acidente onde 2 pessoas morreram. E essa tragédia poderia ter sido maior. Ainda bem que não foi. Graças a Deus que não foi. Então, fica o apelo para que as autoridades possam investigar, possam chegar nos culpados e puni-los. Porque não dá para aceitar, gente. Não dá para aceitar. E também fica o apelo para a organização da Copa São Paulo, a Federação Paulista de Futebol, para que melhore essa logística de ida das equipes de base para lá, para São Paulo, porque muitas equipes acabam desbravando essas estradas Brasil afora e a gente sabe dos perigos que tem na estrada. Então é importante repensar, é importante rever essa logística de viagens dessas delegações. Foi com o Águia de Marabá, mas poderia ter sido com uma outra equipe, com uma outra delegação. Então fica o apelo. E força, força Águia de Marabá, é um momento de muita resiliência. Eu sei que está todo mundo muito triste, todo mundo ainda consternado, mas é um momento de juntar as forças e reerguer, porque eu tenho certeza que o Chiesa queria ver o Águia de Marabá bem forte. Ele que foi jogador do Águia, então ele tinha essa identificação com o Águia de Marabá. E, bom, antes de encerrar o vídeo, vou colocar aqui o vídeo de homenagem que o Águia de Marabá postou ao Ronan Chiesa e ao Hecton Alves, vítimas desse trágico acidente que aconteceu lá no estado do Tocantins. Força Águia de Marabá. E aí, Chiesa, o que você tá vendo aí? Conta pra gente. Tô assistindo o jogo aqui, né? Do passado, sempre é bom estar revivendo boas memórias. Vai pra bola! Do Águia! Chiesa, número 1!